Oi, bom dia. Eu sou a Caroline Silva e eu vim apresentar para vocês nesse vídeo o trabalho intitulado Construção de Espaços Educadores Sustentáveis na Escola com Uso Didático do Bambu, trabalho de minha autoria junto com a professora doutora Vânia Galindo Massabini, da Exalc USP. Eu sou formada em Engenharia Florestal e licenciatura em Ciências Agrárias, também pela Exalc. Este trabalho que eu vou apresentar, ele foi o meu projeto de conclusão de curso no ano de 2019. Bom, para começar eu vou falar um pouco para vocês da contextualização do trabalho, quais foram os pontos que a gente identificou como necessários e relevantes para a construção deste projeto. Um primeiro ponto é que cada vez mais a gente vem percebendo a necessidade da discussão sobre sustentabilidade e sociedades sustentáveis dentro das escolas. Essa discussão ela vem ganhando destaque e se tornando cada vez mais frequente e fundamental dentro do ambiente escolar. Além disso, o papel da educação ambiental e como ela deve se inserir no ambiente escolar para instigar as crianças e jovens à tomada de consciência ambiental, assim como para promover ações e práticas que visem transformar os espaços rumo à sustentabilidade. Quando falamos em sociedades sustentáveis, a gente está pensando na contramão de um desenvolvimento linear, um desenvolvimento econômico linear, que foi padronizado pela sociedade de consumo da pós-modernidade. E assim a gente vai inserindo a nossa racionalidade fatores socioambientais, que considerem principalmente a diversidade dos ecossistemas, das pessoas, das culturas, ou seja, a gente está pensando em construir sociedades mais justas e equitativas, tanto ambientalmente, quanto socialmente, economicamente e politicamente, respeitando sempre a resiliência e as particularidades de cada ecossistema e cada povo. Então, com isso, esse projeto visou contribuir no processo de emancipação de uma racionalidade puramente econômica, que é o que foi desenvolvido ao longo do nosso processo civilizatório, para uma racionalidade ambiental, que irá considerar toda a complexidade humana e dos ambientes e que visa educar para a sustentabilidade, com um foco em crianças do Ensino Fundamental 2 de uma escola pública do município de Piracicaba. Nesse sentido, a gente entende a escola como um espaço formador de cidadãos conscientes e por isso a gente foi buscar os conceitos de espaços educadores sustentáveis e escolas sustentáveis para pautar este projeto. Então, de acordo com algumas publicações do MEC e outros autores, a gente pode resumir espaços educadores sustentáveis e escolas sustentáveis como aqueles espaços que se tornarão referência de sustentabilidade socioambiental para as pessoas. Ou seja, são espaços que irão se inserir nos municípios, nas cidades, como uma referência concreta de um ambiente transformado pela educação ambiental e pela sustentabilidade. E um dos princípios das escolas sustentáveis é a transformação do próprio espaço físico. E aí que entrou o papel do bambu neste trabalho. O bambu, como um material renovável e biodegradável, ele apresenta inúmeras características, tanto fisiológicas quanto físicas, mecânicas e até de seu próprio manejo, que o caracterizam como um material potencial para a construção de espaços sustentáveis. E no âmbito deste projeto, espaços educadores sustentáveis, construindo então esta referência no município de um espaço que tenha a sustentabilidade como princípio. Então, o objetivo desse projeto, enquanto processo formador, foi incentivar a conscientização ambiental de estudantes do Ensino Fundamental 2 da escola onde se desenvolveu o trabalho, por meio de uma sequência didática teórico-prática que utilizou do bambu como recurso didático para complementar o espaço físico da escola, com o intuito de fomentar a transição para as escolas sustentáveis. Além disso, buscamos estimular a autonomia estudantil para a construção de seus próprios espaços educadores sustentáveis, instigando também o pensamento crítico sobre sustentabilidade e recursos naturais para aquelas crianças. Como objetivo de pesquisa do trabalho, a gente buscou entender quais as percepções e bagagens prévias que os estudantes traziam sobre os conceitos de sociedades sustentáveis, e para isso foi utilizado a prática de desenhos, que eu vou falar um pouco mais à frente. No âmbito deste projeto, a gente entende aqui que a construção de espaços sustentáveis nas escolas públicas do município de Piracicaba seja compreendida como um ideal proposto
para a transição para os municípios que educam para a sustentabilidade, sensibilizando assim crianças e jovens para modificar as suas escolas e entendê-las como integrante de uma sociedade em busca da sustentabilidade. Bom, e como foi feito tudo isso, né? Resumidamente, contar um pouco para vocês da metodologia do trabalho. Primeiramente, foi desenvolvido e elaborada essa sequência didática composta de 4 aulas, que foi ministrada para 2 turmas do 6º ano do Ensino Fundamental 2. A primeira aula foi a prática dos desenhos, a qual foi pedido para os estudantes elaborarem 2 desenhos sobre como imaginam a sociedade no futuro. Um primeiro desenho não se fez menção à palavra sustentável ou sustentabilidade, e no segundo momento, do segundo desenho, fez menção à palavra sustentável. Então, um desenho, a sociedade como imaginam sustentável no futuro. A segunda aula foi uma aula teórica que teve o intuito de discutir e trabalhar os conceitos de recursos naturais, recursos renováveis, recursos biodegradáveis e os conceitos gerais da sustentabilidade e como juntos, estudantes, professores e a escola, podemos construir então essas escolas sustentáveis que reflitam em sociedades sustentáveis. A terceira aula foi a atividade prática com o bambu, onde junto com o professor de geografia, que era responsável pelas turmas, com as crianças e estagiários do grupo de estudos da professora Vânia, a gente construiu um jardim vertical de bambu, que foi fixado na área externa da escola. Esta área ela já vem sendo trabalhada há alguns anos por outros projetos em parceria com a Exalc, projetos também de educação ambiental, então já é uma área que está em desenvolvimento. Esta parte da atividade prática do bambu foi necessário, anteriormente à sequência didática, alguns processos, como por exemplo a colheita e processamento das peças de bambu. Então, no momento da atividade prática, foi feita somente a montagem desse jardim junto com os estudantes. E a última aula, ela foi somente a aplicação de um questionário que teve como objetivo avaliar se os estudantes tiveram mudanças nas suas concepções sobre os conceitos de sustentabilidade, bem como a gente tentou trazer algumas perguntas de autoavaliação sobre a participação deles nas atividades e também uma forma de fornecer um feedback para mim, para a professora Vânia, do próprio projeto. E o que a gente tirou de resultado do trabalho? Bom, primeiramente, o jardim vertical, ele agregou ao espaço que já estava em construção dos estudantes um novo elemento, que suscita para o uso de materiais renováveis e que reflita na construção de escolas sustentáveis, sendo também uma prática que foi interessante e instigou, cativou um pouco mais os alunos de maneira geral, porque foi uma prática diferenciada, com um material também diferenciado para aquelas crianças, que muitos nunca tinham tido contato com o bambu. Sobre os desenhos, eles foram analisados em grupos categóricos e identificou-se diferentes percepções sobre a sociedade que aquelas crianças imaginam para o futuro, sendo a menção mais frequente um mundo extremamente tecnificado, um mundo extremamente tecnológico, com forte presença de agentes poluidores, de poluição tanto da água, do ar, ou seja, uma forte menção também à degradação ambiental e a este mundo tecnológico com pouca presença do meio natural. Porém, depois de um breve momento de reflexão com os estudantes e o professor, no segundo desenho emergiram um pouco mais de referências ao mundo natural, ao meio natural, um pouco mais conservado, e nesse sentido de integração homem, sociedade e ambiente, sociedade e natureza, mas ainda assim com pouca criticidade da sociedade de consumo. Já através da análise dos questionários, a gente pode constatar que, ainda de forma mais simples, houve uma mudança e um maior entendimento sobre os conceitos de sustentabilidade para aquelas crianças. A falta do aspecto crítico, tanto nos desenhos quanto nos questionários, era esperada, pois, devido à faixa etária daqueles estudantes, eles ainda estão numa fase de construção de conhecimentos abstratos, e os conceitos como sociedades sustentáveis e sustentabilidade se configuram como conceitos abstratos. Então, esse resultado era, de certa forma, esperado, mas ainda assim, podemos dizer que este trabalho trouxe uma sensibilização, um estímulo ao pensamento crítico sobre recursos naturais, sobre o que é renovável, o que não é renovável, biodegradável ou não, como o bambu, para a construção de suas escolas sustentáveis e para a construção
de sociedades sustentáveis, o que é de fundamental importância na iminência da crise ambiental que a gente vem vivenciando atualmente. Principalmente quando a gente pensa neste ano de 2020, que a gente está sendo acometido pela maior crise sanitária global dos últimos séculos, onde as suas origens estão intrinsecamente relacionadas com as mudanças nos ecossistemas e principalmente com a perda dos serviços ecossistêmicos. Então, inserir essa discussão dentro da sala de aula, trazer a educação ambiental, trazer a discussão de como podemos construir sociedades sustentáveis para o futuro, também é uma forma de mitigar os impactos de novos surtos epidemiológicos e pandêmicos, de mitigar os impactos de novas doenças infecciosas que podem surgir devido às mudanças ecossistêmicas que vêm ocorrendo ao longo das últimas décadas. Então, para concluir, primeiramente, a gente pode concluir que o bambu se mostrou um recurso didático interessante para educar para a sustentabilidade, para trabalhar a sustentabilidade na escola e para construir esses espaços educadores sustentáveis, que serão a referência de sustentabilidade nos municípios. Porém, ainda assim, se faz necessário um maior aprofundamento de pesquisas e estudos, tanto sobre o material, o bambu, quanto a sua aplicação para a educação escolar. A sequência didática que foi desenvolvida neste trabalho, ela pode ser adaptada e replicada por outros professores, por outras escolas e até por outras disciplinas que não só a de geografia, pois ela foi relevante para os estudantes estabelecerem reflexões sobre as questões ambientais e consolidarem um pouco mais o que desejam para o futuro, na qual eles serão os agentes de transformação. Eles, portanto, serão os potenciais transformadores para construir seus municípios sustentáveis. Além disso, a gente pode concluir também que ainda nessa escola, que já vem desenvolvendo trabalhos de educação ambiental, ainda assim é necessário ampliar a vivência ambiental dos estudantes com práticas e metodologias diferenciadas que vão além do ato do puramente plantar e que tragam consigo reflexões críticas integradas à atividade prática e que essas reflexões e essas atividades, essas metodologias diferenciadas não se esgotem em um único projeto. A educação ambiental deve ser uma iniciativa permanente dos professores e das escolas, para que assim haja uma formação cidadã dos estudantes e que contribua para a transformação de valores sociais, éticos, culturais e ambiental, para que assim a gente possa sair de uma sociedade do consumo, que é o que a gente está posto atualmente, para uma sociedade sustentável no futuro. Bom, esse foi um resumo do meu trabalho, junto com a professora Vânia, da Exalc, o trabalho intitulado Construção de Espaços Educadores Sustentáveis. Sintam-se à vontade para entrar em contato conosco, para qualquer dúvida, interagir com a gente durante o evento e estamos dispostos e abertos a conversarmos melhor, tirarmos dúvidas e estamos à disposição. Agradecemos imensamente a organização do evento e aos participantes que assistirem esse vídeo. Muito obrigada e até mais!